Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Esdras, capítulo de número 6, que diz assim: Então o rei Dário deu ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: O rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve ser reconstruída para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes, a sua altura será de 27 metros e a sua largura de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo Palácio Real. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém, cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. E agora você, Tatemai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os afarsaquistas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando o que vocês devem fazer com esses anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dado dia após dia, sem falta, aquilo que necessitam: novilhos, carneiros e cordeiros para os holocaustos ao Deus dos céus, e também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isso para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também estou decretando que, se alguém alterar esse decreto, uma viga seja arrancada de sua casa, e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. O que Deus que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que se estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda diligência. Então Tatenai, governador da região deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, assim o fizeram com toda diligência, segundo o que o rei Dário havia decretado. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e terminaram segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Círio, de Dario e de Artaxerxes, reis das Persas. Terminaram a construção desse templo no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos. Para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel, estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões. Para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, e todos, sem exceção, estavam limpos, mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel que tinham voltado do exílio comemoraram a Páscoa, juntamente com todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado das coisas impuras
dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, nós queremos iniciar esse dia com alegria na tua presença. Somos gratos ao Senhor pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela noite de sono, pela cama confortável na qual dormimos, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, pela roupa que vestimos, pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato, pelo paladar, pelos nossos sentidos, pela nossa cognição. Te louvamos, Senhor, porque o ser humano é o que há de mais belo, mais perfeito em toda a criação. E não era para ser diferente, uma vez que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Somos tão complexos e ao mesmo tempo tão simples. Te louvamos, Senhor, pelo dom da vida, porque o Senhor é o sustentador, o autor e o sustentador da vida. Te louvamos pelo plano da redenção em Cristo Jesus, porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque aquele que crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas, e o faz Senhor e Cristo para si, e cumpre as tuas promessas, este alcança graça, misericórdia, perdão. Obrigado, Senhor, porque pela graça nós somos salvos. Muito obrigado. Obrigado por essa porção da tua palavra, onde mais uma vez vemos a providência de Deus em favor do seu povo. Os inimigos se levantaram, os inimigos fizeram acusações injustas, os inimigos tentaram impedir o desenvolvimento da obra do Senhor, da reconstrução do templo, mas o Senhor, com a sua mão poderosa e por providência, reverteu toda essa situação sendo favorável ao seu povo. Precisamos aprender a confiar no Senhor, a apresentar diante do Senhor a cada dia todas as nossas necessidades, com orações, súplicas e ações de graça, e crendo e convictos de que o Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolvermos uma vida de devoção diária, de oração, de leitura bíblica, de meditação, de fé e de confiança no Senhor. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da tua palavra. Que possamos nos alimentar da tua palavra e isso gerar fé em nossa mente e nosso coração. Que a nossa mente e o nosso coração sejam sedentos pela tua palavra. Que na tua lei nós meditemos dia e noite para fazer conforme tudo nela está escrito. Obrigado pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Que o Senhor continue a reinar em nossos lares, que os nossos lares sejam um verdadeiro local de culto e de adoração ao Senhor. E que através do agir do Senhor nas nossas vidas, o Senhor nos possibilite a dar testemunhos para os nossos entes queridos, e eles sejam impactados com a vida de Cristo em nós, e assim sejam salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Colocamos os enfermos diante do Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para curá-los, restaurá-los e salvá-los, e para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Também continuamos intercedendo por aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, transtornados, deprimidos. Pai, em nome de Jesus, nos últimos anos, principalmente nos últimos 50 anos, aumentou desesperadamente a quantidade de pessoas angustiadas, perturbadas, pessoas que desejam a morte, pessoas que estão sem esperança, mas nossa esperança é o Senhor Jesus,
Que o Senhor venha trazer paz e conforto a esses corações, se revelar como Deus sustentador, protetor. O Senhor Jesus, quando estava conosco, disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que cada um de nós possamos aprender a descansar no Senhor. O salmista diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ajuda-nos, Senhor, e ajuda essas pessoas a descansarem em Ti. Derrama do Teu bálsamo e da Tua paz sobre cada um deles. Pai, em nome de Jesus, visita a Tua igreja, renova a Tua igreja, restaura a Tua igreja, reaviva a Tua igreja, aquece a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, quero clamar pela liderança da tua igreja, pela liderança da igreja evangélica brasileira. Que o Senhor encha, Senhor, com a unção e o poder do teu espírito, dando ousadia, dando espírito de fidelidade para pregar o desígnio de Deus, para se dedicar ao estudo, ao ensino e à pregação da palavra de Deus e apenas da palavra de Deus. Que os nossos púlpitos não sejam um palanque de filosofias humanas, de ciências humanas, de sociologia, de filosofia, de psicologia, mas seja um local de proclamação do Evangelho, do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que assim seja, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.